Olá, gente. Continuando nossa aula de perímetros, vamos seguir respondendo exercícios. Aula passada respondemos 5 questões e agora a gente traz a questão 6 para vocês. Descritor 11 do SAEB, calcular perímetro de figuras planas. Vamos lá. Um jardineiro fez um cercado para plantar flores no formato da figura colorida abaixo. Em seguida, ele resolveu cercá-lo de tela. Figura colorida, né? Essa parte cinza, toda essa região cinza aqui, tá? Essa região que é a região que vai ser cercada com a tela. Sabendo que o comprimento de circunferência é 2πr, a quantidade de tela necessária para o jardineiro circundar a figura demarcada é, na prática ele está perguntando qual é o perímetro da figura demarcada, o perímetro dessa figura cinza que a gente está percebendo aqui, tá? E aqui a gente tem as nossas opções. Bem, gente, podemos perceber que aqui a gente tem uma malha quadriculada onde o lado de cada quadrado mede 1 centímetro, né? Logo, esse pedaço aqui da figura cinza vai medir 4 centímetros, bem tranquilo isso. Porém, a gente falta perceber agora a medida desse contorno aqui, ó. Quanto que vai medir o contorno dessa outra região, né? Quanto que vai medir o contorno dessa outra parte da figura cinza, tá? Então vamos lá. Se nós percebermos, a gente tem um pedaço que mede 4, né? E agora, ó, eu vou destacar esses contornos: vermelho, azul, verde e amarelo. Na prática, quando eu somar as medidas dos segmentos, né? Das linhas preto, vermelho, azul, verde e amarelo, na prática eu vou estar calculando o perímetro dessa figura. Só que por que eu quis destacar com 4 cores diferentes? Exatamente para você perceber que esses 4 arcos aí de circunferência, né, onde cada arco vai medir 90 graus, tá? A medida de cada um desses arcos aqui, gente, ele mede 90 graus. Quando eu for unir todos eles, quando a gente juntar todos, a gente vai ter, na verdade, uma circunferência, como está mais ou menos disposta aí para vocês. Mais uma vez, ó, vou colocar a parte vermelha, o arco vermelho, o arco azul, o arco verde e o arco amarelo. Como cada um desses arcos, né, eles compreendem um ângulo de 90 graus, então quando eu juntar os 4 vezes 90 vai dar exatamente os nossos 360 graus, tá? Por isso que isso aqui completa uma circunferência. Ora, gente, então, na prática, quando eu somo as medidas vermelha, azul, verde e amarelo, na prática eu estou calculando o perímetro de uma circunferência, onde qual é o raio dessa circunferência? O raio da circunferência é exatamente igual ao raio, né, à medida do lado do quadrado da malha quadriculada. Então, esse raio mede 1 centímetro. Opa, então agora a gente vai calcular o comprimento da circunferência, onde o raio mede 1 centímetro. Super tranquilo, gente. O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Então vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 1. E 2 vezes 1 é 2. Então, o comprimento dessa circunferência é 2π. Só isso. 2π, lembrando, é a parte vermelha, azul, verde e amarela. Essa é a parte que mede 2π centímetros. E fora isso, a gente tem que pegar a parte preta, né? Que mede 4π, que mede 4, como a gente já tinha percebido antes. Então, o perímetro, né, da figura vai ser 4, que é a linha preta, mais 2π, que é a soma das linhas vermelha, amarela, azul e verde, tá? Então, nossa resposta correta é o nosso item B, 4 mais 2π, que é a mesma coisa que 2π mais 4. Tá, gente? Tranquilo aí para vocês? Próxima questão. Olha aí, ó. Mais uma questão para vocês treinarem, tá? O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei essa imagem, que a gente tem aqui já, a imagem original, tá? Essa imagem que a gente tem aqui, e só refletir ela para baixo, né? Refletir ela em relação a essa reta.
E aí, ó, aconteceu o quê? Ficou uma imagem em cima e uma imagem embaixo. E agora você vai calcular o perímetro de toda essa região cinza, tá, gente? Tem pequenas mudanças aí na forma de calcular, mas super tranquilo. Fica aí para vocês, tá? Como exercício. Questão 7. Essa questão é uma questão de um teste modelo da Prova Brasil, tá? Tá disponível nesse link aqui. E vamos lá para ela, gente. Essas questões eu tô achando até elas bem mais tranquilas. Vamos lá. Observe a figura abaixo. A gente tem aqui uma figura, um retângulo, ok? Mais uma vez um retângulo em uma malha quadriculada. Considere o lado de cada quadradinho como unidade de medida de comprimento, ou seja, isso aqui mede uma unidade de medida de comprimento. Isso aqui mede mais um, certo? Cada lado do quadrado mede uma unidade de comprimento. Para que o perímetro do retângulo seja reduzido à metade, a medida de cada lado deverá ser, ou seja, para que o perímetro desse retângulo seja reduzido à sua metade, então o que deve acontecer com o lado de cada quadradinho, certo? Desculpa, com o lado de cada... O que deve acontecer com a medida de cada lado do retângulo, certo? Gente, vamos calcular o perímetro desse retângulo aqui. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então isso aqui mede 4. Aqui também vai medir 4, não é isso? Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui mede 6. E lá em cima também mede 6. Então o perímetro desse retângulo é 6 mais 4, que dá 10. E aqui também 6 mais 4 também dá 10. Então o perímetro é 10 mais 10, que dá 20, tá? O perímetro do retângulo é 20. 20 unidades de comprimento, tranquilo? O que a questão quer? A questão quer que esse perímetro, o perímetro do retângulo, que mede 20, ela quer que ele passe a medir a metade. Então a metade de 20 é 10. Ora, gente, o que vai acontecer com as medidas dos lados para que o perímetro passe para 10? Se você observar, aqui eu tenho um retângulo de lados 4 e 6. E essa soma deles dois juntos dá 10, que quando eu somar esses outros dois lados, também vai dar mais 10. Se eu quero que a soma saia de 20 e passe para 10, ora, é só reduzir a metade, né? A medida de cada um dos lados. Vamos fazer agora um triângulo. Ao invés de 6 por 4, vamos fazer um retângulo 3 por 2. Olha aí, um retângulo de lado 3 por 2, aqui a gente vai completar o retângulo. Esse lado mede 3, esse mede 2, esse mede 3, esse também mede 2. Quando eu somar, ó, 3 mais 2, 5. 5 aqui com mais 5 aqui, fechando 10. Então, o que deve acontecer com a medida de cada lado? Cada lado deve ser dividido por 2, também deve ser reduzido à sua metade. Ok? Então, se eu tinha um retângulo 6 por 4, dando o perímetro 20, para eu conseguir ter um retângulo onde o perímetro é metade de 20 e 10, é só pegar os lados e também reduzir a metade, tá? Super tranquilo, tá, gente? Próxima questão, questão 8, questão do Saeb. E está disponível nesse link aqui para vocês, tá? Vamos lá. O perímetro de um quadrado de lado x é igual a 22 centímetros. O perímetro de um quadrado, que tem os 4 lados iguais e cada lado mede x, é igual a 22. Então, quando eu somar os 4 lados do quadrado, que vai dar igual a 4x, tudo isso vai ser igual a 22. Tá? Quando eu fizer x mais x mais x mais x, dá igual a 22. Qual das equações a seguir permite calcular a medida x? Tá, gente? Já respondi a questão. Tá vendo? Tão fácil que eu já respondi a questão. Nem percebi. Outra forma de talvez explicar ela para vocês é o seguinte, né? Vamos fazer ela agora bem mais bonitinha, né? De uma forma que seja mais didática. Então, se você tem aqui um quadrado, olha aí, ó, um quadrado de lado x. Então, cada um dos lados mede x. Quando você somar os 4 lados, vai dar 22. Então, quando você fizer x mais x mais x mais x, tudo isso vai dar 22. Só que aqui eu tenho 4x, né, gente? 4x igual a 22.
ok? Por isso que a resposta correta é o item A. Muitas vezes, gente, eu fico me controlando para não responder de forma tão rápida para vocês, tá? E às vezes eu acho que eu acabo até tentando explicar demais, tentando simplificar demais o raciocínio, tudo bem? Mas tranquilo, né? Vamos levando. Em alguns momentos eu vou responder de forma rápida, como foi o início dessa questão, bem direto, é bem direto. Porém, também, se eu perceber que eu fui rápido, eu vou tentar voltar e explicar mais, né, mais pausadamente, né, com mais recursos, como eu fiz aqui nessa questão. Tudo bem? Questão 9. Também do Saeb, certo? Está aqui o link dela. Vamos lá. As medidas dos lados de um terreno retangular são iguais a 30 metros e 40,5 metros. Quantos metros lineares de muro deverão ser construídos para cercá-lo? Então eu vou cercar um terreno com um muro. E o terreno é um terreno retangular, gente. Olha, retângulo. De medidas 30 por 40,5. Olha a pergunta, gente, do Saeb. Então, se eu vou cercar, passar um muro em todo o terreno, é 40,5 aqui e também 40,5 no lado oposto, e 30 de um lado e 30 no lado oposto, gente. É só somar todo mundo. Na prática é fazer 30 mais 40,5, que dá 70,5, certo? E pega isso aqui, depois você multiplica por 2, que vai dar 2 vezes 70, 140. Então, 2 vezes 70,5, 141. Então, o perímetro, né, desse terreno, a medida do muro, vai ser 141 metros. Item E. Olha as questões que caem no Saeb, né? Só lembrando que essas questões, gente, são mais antigas, tá? Ó, se você percebeu, o Saeb 2007. Tem um problema grande que a gente não consegue mais ter acesso às provas do Saeb, tá? E aí a gente também não consegue perceber como que está vindo muito esse descritor nas provas atuais. Porém, eu acho que não deva vir muito diferente disso, porque perímetro é um conteúdo bem tranquilo. Né? Então, quando a questão aborda somente perímetro, como é o caso dessa 9 aqui, ó, super, super tranquilo. Tudo bem? E vamos lá, eu acho que essa é a nossa última questão de hoje, questão 10, tá? Também do Saeb, também de 2007, só lembrando que é uma questão de 8º ano, ó, tá? Desculpa, 8º ano não, 9º ano, né? Antiga 8ª série, que atualmente virou o 9º ano. Na malha abaixo está desenhada a planta de um quarto, que ele chamou de Q. Aqui o quarto, ó. Q, tá? Com banheiro, que ele chamou de B. Opa, aqui é o banheiro. Aqui é a porta que separa o quarto do banheiro. Que serão construídos nos fundos de uma casa, tá? Qual é a medida do lado de cada quadrado dessa malha quadriculada? 1 metro. Essa construção terá o perímetro de... Olha, gente, é só calcular o perímetro dessa figura. Onde aqui mede 1 mais 1 mais 1, 3. Temos 1 mais 1 mais 1, 3. É um quarto 3 por 3, né? Então aqui temos 1 mais 1 mais 1, 3. Aqui temos 1 no banheiro agora. Ó. 1 mais 1 dá 2. Tá vendo? Bem aqui eu estou fazendo a divisória quarto e banheiro. Aqui é 1. Então o banheiro é um banheiro 2 por 1. Tá? Aqui mede 1 mais 1, que dá 2 também. E aqui descendo, 1 mais 1, que também dá 2. Então, resumindo tudo, nós temos né, essas são as medidas dos lados dessa figura, tá? Então, para calcular o perímetro dela, é só somar todo mundo agora, tá, gente? 3, mais 3, mais 3, mais 2, mais 1, mais 2, mais 2, tá? Somando todo mundo aqui, a gente vai ter 9 mais 7. E 9 mais 7 dá igual a 16. Ok? Item C. É isso, gente. Essas questões foram até mais rápidas que as anteriores, tá? A gente pede que, se você gostou, né,
curta, comente, compartilhe para ajudar o canal a crescer, tá? E a ideia é a gente ficar trazendo mais conteúdos diversificados, tá? A gente está focando no Saeba inicialmente. Depois que a gente concluir as aulas de Saeba, a gente vai trazer também mais aulas de Enem, de concursos, vestibulares, tá? E é isso. Obrigado e até a próxima.